O dragão, capítulo 32. Aconteceu no ano do 10º, no mês do 10º, ao primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta, lamentação sobre o faraó, rei do Egito, e diz-lhe: a leãozinho das nações te fizeste semelhante quando eras como o dragão nos mares, pois fazias ferver as águas com tuas narinas, e turvavas as águas com teus pés, e pisoteavas suas ribeiras. Assim diz o Senhor Deus: eu estenderei sobre ti minha rede com o ajudamento de muitos povos, e te farão subir com a minha rede, e te lançarei por terra. A ti expulsarei sobre o campo e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e se saciarão de ti as feras da terra. Porei tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales do teu cadáver, e regarei com teu sangue a terra onde nadas, até os montes e os barrancos se encherão de ti. Quando eu te atingir, cobrirei os céus, e farei escurecer suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá sua luz. Escurecerei todos os astros brilhantes do céu por ti, e porei trevas sobre tua terra, diz o Senhor Deus. Encherei de terror o coração de muitos povos quando anunciar tua ruína entre as nações pelas terras que não conhecestes. Deixarei atônitos por tua causa muitos povos, e seus reis terão grande horror por tua causa, quando brandir minha espada diante de seus rostos, e tremerão a cada momento, cada um por sua vida, no dia de tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Com as espadas dos fortes farei cair teu povo. Todos eles são os mais ferozes das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será desfeita. Destruirei todo o seu gado junto às muitas águas, nem os desequilibrará, mas o pé de homem, mas o pé de homem, nem os tubarão unhas de animais. Então farei assentar suas águas e farei seus rios correrem como azeite, diz o Senhor Deus. Quando assolar a terra do Egito e a terra ficar despojada de tudo quanto nela havia, quando ferir todos os que nela moram, saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentaram as filhas das nações. Lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aconteceu no ano do 10º, aos 15 dias no mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, lamenta sobre a multidão do Egito e precipita-o a ele e as filhas das nações poderosas ao profundo da terra com os que descem à sepultura. A quem superas em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. Cairão entre os mortos a espada será entregue. Arrasta-o e a todo o seu povo do meio do inferno. Falarão dele os mais fortes entre os fortes, com os que lhe ajudaram desceram e jazem imóveis os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Síria com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros, todos mortos, caídos a fio de espada. Seus sepulcros estão sitiados no mais profundo da cova, e seu povo está nos arredores de seu sepulcro, todos eles mortos à espada, os quais semeavam o terror na terra dos viventes. Ali está Elão e toda a sua multidão, pelos arredores de seu sepulcro, todos eles mortos a fio de espada, os quais desceram incircuncisos ao mais profundo da terra, os que semeavam o terror na terra dos viventes, mas levaram sua confusão com os que descem ao sepulcro,
No meio dos mortos lhe puseram um leito com toda a sua multidão em seus arredores. Estão seus sepulcros, todos eles incircuncisos, mortos à espada, porque seu espanto foi posto na terra dos viventes, mas levaram sua ignomínia com os que descem ao sepulcro, estão postos no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Dubal e toda a sua multidão. Seus sepulcros estão a seu redor, todos eles incircuncisos, mortos a fio de espada, porque semearam seu terror na terra dos viventes, e os que são inferiores aos outros, incircuncisos, não jazem com os fortes, que desceram à sepultura com suas armas de guerras, cujas espadas estão postas debaixo de suas cabeças, tendo seus pecados sobre seus ossos, porque eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Porém, tu, Egito, serás quebrantado entre os incircuncisos, e jazerá com os mortos a fio de espada. Ali estão Edom, seus reis, e todos os seus príncipes, que com seu poder foram postos entre os que foram mortos a fio de espada. Deitar-se-ão com os incircuncisos e com os que descem ao sepulcro. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos envergonhados, estão pelo terror que seu poder causava. Jazem circuncisos com os que foram mortos à espada, e levam sua vergonha com os que descem ao sepulcro. O faraó os verá a estes e se consolará com toda a sua multidão. O faraó morto a fio de espada e todo o seu exército, diz o Senhor Deus, porque eu pus meu terror na terra dos viventes, e agora o faraó e toda a sua multidão jazeram entre os incircuncisos com os mortos à espada, diz o Senhor Deus. O dever do atalaia, capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhe: quando trouxer a espada sobre a terra e o povo da terra tomar dentre eles um homem e o puser por atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, deverá tocar a trombeta e avisar ao povo. Então, qualquer que ouvir o som da trombeta e não se aperceber, se vier a espada e o tirar do meio, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Ouviu o som da trombeta e não se apercebeu, seu sangue será sobre ele. Mas se houvesse percebido, livraria a sua vida. Porém, se o atalaia vir a espada chegar e não tocar a trombeta, e o povo não se aperceber, e vir a espada tirar alguém do meio deles, este será tirado do meio por causa de seu pecado. Porém, desmandarei seu sangue da mão do atalaia. A ti, pois, filho do homem, pus a ti por atalaia a casa de Israel. Quando ouvires a palavra de minha boca, os admoestarás de minha parte. Quando eu disser ao malvado: ó malvado, certamente morrerás se tu não falares, para que o povo se aperceba de seu mau caminho. O malvado morrerá por seu pecado, porém seu sangue eu o demandarei de tua mão. Mas se tu avisares ao malvado de seu caminho, para que se aparte dele, e ele não se apartar de seu caminho, ele morrerá por seu pecado, porém tu livrarás tua vida. A mensagem de justiça. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: vos falais assim dizendo: nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e por causa deles somos consumidos, como pois viveremos? Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não me comprazo na morte do malvado, mas em que se converta o malvado de seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, porque quereis morrer, ó casa de Israel? E tu, filho do homem, dize aos filhos de teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia de sua transgressão, e a impiedade do ímpio não lhe causará tropeço
no dia em que se converter de sua impiedade, e o justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, se ele, confiando em sua justiça, cometer iniquidade, nenhuma de suas justiças será lembrada, mas morrerá pela maldade que cometeu. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e praticar o direito e a justiça, se o ímpio restituir o penhor, devolver o que foi roubado e caminhar nos estatutos da vida, não fazendo iniquidade, viverá certamente e não morrerá. Não será lembrado nenhum de seus pecados que cometerá. Praticou juízo e justiça, certamente viverá. E ainda dizem os filhos de teu povo: não é reto o caminho do Senhor. Porém, o caminho deles é que não é reto, quando o justo se apartar de sua justiça e cometer maldade, por isso morrerá. Quando o ímpio se apartar de sua impiedade e praticar o direito e a justiça, por isso viverá. E ainda dize: não é reto o caminho do Senhor. Eu os julgarei, ó casa de Israel, e cada um conforme seus caminhos. Novidades da queda de Jerusalém. Aconteceu no duodécimo ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, que veio a mim um fugitivo de Jerusalém, dizendo: a cidade foi tomada, e a mão do Senhor fora sobre mim à tarde, antes de chegar o fugitivo, e abrirá minha boca antes que ele chegasse a mim pela manhã, e abriu a minha boca, e já não fiquei mudo por mais tempo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os que habitam naqueles lugares assolados na terra de Israel andam dizendo: Abraão era um só e possuiu a terra, pois nós somos muitos, a nós nos é dada a terra em possessão. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: comeis com sangue e levantais vossos olhos a vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis a terra? Estais sobre vossas espadas, fazeis abominação, e contaminais cada qual a mulher de seu próximo, e possuireis vós a terra? Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: vivo eu que aqueles que estão entre as ruínas certamente cairão a fio de espada, e ao que está no meio do campo eu o entregarei às feras para que o devorem. E os que estão nas fortalezas e nas covas morrerão de peste. Converterei a terra na maior desolação, e cessará a soberba de seu poder, e os montes de Israel serão assolados até que não haja quem passe por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu converter a terra na maior desolação por todas as abominações que cometeram. E quanto a ti, filho do homem, os filhos de teu povo, que de ti falam junto às paredes e às portas das casas, e falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: Vinde, rogo-vos, e ouvi qual é a palavra que vês o Senhor. E vem a ti como o povo, e se assentam diante de ti como o povo meu, e ouvem tuas palavras, porém não as pratica, antes faz bajulação com suas bocas, mas o coração deles segue sua avareza. E eis que tu és para eles como cantor de amores, alguém que tem a voz agradável e toca bem um instrumento. Assim quem ouve tuas palavras, porém, não as praticam. Quando isso vier, e já vem, saberão que houve um profeta entre eles. A profecia contra os pastores de Israel, capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar os rebanhos? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não fortaleceste as fracas, nem curastes a enferma, não ligastes a quebrada, não fizeste voltar ao redil a desgarrada, nem buscastes a perdida.
mas governaste sobre elas com violência e com dureza. E andam errantes por falta de pastor, e são presa de todas as feras do campo, e se dispersaram. Andaram perdidas minhas ovelhas por todos os montes, em toda a colina alta, e em toda a face da terra foram espalhadas minhas ovelhas, e não houve quem as buscasse, nem quem perguntasse por elas. Portanto, pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, visto que meu rebanho foi exposto à rapina, e por presa se tornaram todas as feras do campo sem pastor. Em meus pastores não buscaram minhas ovelhas, mas que os pastores se apacentam a si mesmos e não apacentaram minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e demandarei minhas ovelhas de sua mão, e lhe farei deixar de apacentar as ovelhas, e os pastores já não se apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas de suas bocas para que não lhes sirvam mais de comida. O Senhor cuida dos seus, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas e as recolherei como o pastor recolhe seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas espalhadas. Assim recolherei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares em que foram espalhadas no dia nublado e da densa escuridão. Eu as tirarei dos povos e as ajuntarei das terras, trarei elas à própria terra e as apacentarei nos montes de Israel junto aos ribeiros e em todos os lugares habitáveis do país. Apacentá-la-ei em bons pastos e nos altos montes de Israel estará em seu aprisco. Ali dormirão em um bom redil e serão apacentadas com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil, a desgarrada atarei a quebrada, e fortalecerei a fraca, mas destruirei a cevada e a forte, as apacentalás e com justiça. Quanto a vós outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Acaso parecer-vos pouco serdes alimentadas com o melhor dos pastos, para que também piseis com vossos pés aquele que resta de vossos pastos, e que bebendo as águas claras, senão que haveis de sujar o resto com vossos pés? Portanto, minhas ovelhas comem o que foi pisado por vossos pés, e bebem o que haveis sujado com vossos pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha cevada e a ovelha fraca, visto que empurrastes com o lado e com o ombro, e chifrastes com vossos chifres todas as fracas até as terdes, espalhado por toda a parte. Portanto, eu salvarei minhas ovelhas e nunca mais servirão de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha. Sustentarei para pôr frente a elas um só pastor, e ele as apacentará a meu servo Davi. Ele as apacentará e ele será por pastor. E eu, o Senhor, sê-lo-ei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei, e estabelecerei com eles a aliança de paz, e tirarei da terra as feras, e habitarão no deserto com segurança, e dormirão em bosques. Farei delas e dos arredores de minha colina uma bênção, e farei descer chuva em seu tempo, chuva de bênção serão. E a árvore do campo dará seu fruto, e a terra dará seus produtos, e estarão sobre a sua terra com segurança, e saberão que eu sou o Senhor, quando tiver quebrado as varas de seu jugo e as livrar das mãos dos que os escravizavam. Não tornarão a ser presa das nações, nem as devorarão as feras da terra, mas habitarão com segurança e não haverá quem as espante. Levantarei para elas um plantio
de renome e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem serão jamais envergonhadas pelas nações, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus e que estou com elas e elas, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.